não é só aí o coração que é beneficiado, né, pelo perdão, né? Esse ato, ele também pode ajudar, e sabe o quê? O seu corpo, a sua mente. Mente é tudo. É sobre isso que a gente vai ter um papo com o Dr. Dalton Ricaldoni, psicólogo. Bom dia, Dr. Dalton. Que bom, a gente estava aqui já assistindo, participando aqui da entrevista, né, Dr. Dalton? Achei fantástico. Eu estava aprendendo com a médica ali mais umas coisas interessantes. Dr. Dalton, quando a gente fala ser bom para a mente, perdeu a mente, você perdeu tudo. Na verdade, existe uma relação, né? O psicológico divide em razão, emoção e consciência, mas o ser humano ele tem uma dimensão espiritual, uma psicológica e uma física. O que acontece em uma delas repercute nas outras duas. Então, a causa pode ser psicológica, mas ela vai repercutir nas outras duas. E vice-versa. Então, é um sistema muito bem feito, mas ele tem que ter um equilíbrio, né? Se as pessoas não tiverem equilíbrio ou maturidade, elas vão sofrer muito mais. Como ela estava falando uma coisa que eu achei interessante, Sim. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? A expressão psicossomática quer dizer que... Tem aumentado cada dia mais, né, doutor Dalton? Que o psicológico afeta o corpo da mesma forma que o corpo afeta o psicológico. Você tem alguma dúvida? Quer tirar? 319-8402-9756. Olha o WhatsApp aqui nas minhas mãos. Manda para cá, gente. São 10h26 da manhã. Tira sua dúvida, aproveita que o doutor Dalton está aqui. Doutor Dalton, quando é que a pessoa consegue perceber que ela não perdoou? O pessoal está assistindo. E às vezes a gente acha, não, já perdoei. Perdoei não quero nem falar com vocês não, porque eu já perdoei. Mas quando você fala dessa percepção, muitas vezes ela não é clara, porque o ser humano tem uma capacidade de se auto-enganar. O ser humano cria as coisas, ele cria uma estratégia, uma fala, um jeito dele próprio dizer isso. Né? Isso aí seria negação ou se sabotando? Ele vai minimizar, ele vai colocar aquilo como se fosse uma coisa de pouca importância. E o perdão é uma coisa que, se uma pessoa não perdoar, a falta do perdão vai gerar, como eu falei, as doenças psicossomáticas e a qualidade de vida das pessoas. E o que eu observo muito é o seguinte, as pessoas que são mais imaturas, elas sofrem muito mais quando elas são ofendidas de alguma forma. E elas são mais apegadas nas pessoas. E quando uma pessoa faz alguma coisa que ela não gosta, ela acaba sofrendo muito mais, né? As pessoas imaturas, elas não lidam bem com as coisas, elas são mais emotivas. As pessoas imaturas são mais emotivas e as pessoas maduras são mais racionais. Elas aprendem a utilizar mais a racionalidade. Aí a pessoa sofre menos. Doutor Dalton, o que o senhor diria hoje? Quanto tempo o senhor trabalha clinicando? 27 anos. 27 anos. O que o senhor diria hoje? O senhor diria hoje que as pessoas estão tendo mais facilidade para sentir mágoa? Ou as pessoas também estão mais agressivas para ofender o outro? Como é que o senhor me diria, às vezes, hoje? A leitura. As duas coisas são verdades pelo seguinte, se você pegar, e é o que eu trabalho muito, se você pegar a partir dos anos de 1960 para cá, eu falo que tem uma divisão ali, é o seguinte, antes de 1960 para trás, a educação era uma educação muito severa, ela era mais dura. As pessoas eram melhores socialmente, mas piores psicologicamente. A educação era muito mais severa. Agora, dali para cá, foi entrando aquela questão de diminuir essa severidade. Só que à medida que as gerações passam, a permissividade vai aumentando. Então, uma geração que não foi bem educada, na hora que ela for educar a outra, essa permissividade vai aumentando. Essa permissividade faz com que a pessoa não amadureça. Se o ser humano não for educado, ele fica pior do que um animal. Um animal tem uma programação genética muito grande, entre 90% e 100%, e ele faz isso no automático. Quem tem um cachorro, por exemplo, você vê que à medida que ele cresce, ele vai aumentando o jeito dele. E tirando aquilo que você adestra, muita coisa é automática. O ser humano não. Na minha experiência, ele tem
30% é essa programação genética e 70% é adquirido depois que ele nasce. Se você não educar o ser humano, ele não aprende. E a criança, inicialmente, ela é egocêntrica. Ela vive em função dela. O próprio sistema que eu falo que Deus criou é isso. A criança vive em função dela. Eu falo que ela tem 2 itens de série. Ela sabe chorar e mamar. Mamar, ela alimenta, e chorar, ela comunica. À medida que ela for crescendo, se ela não for educada, não for aprendendo a lidar com o limite, com frustração, ela não amadurece psicologicamente. Sim. Ela cresce fisicamente, vira 80, 90, 100 anos, Sim. mas eu falo que ela continua sendo um adolescente de 20, 30, 40, 50 anos. Idade cronológica diferente da idade. A idade cronológica é diferente. Então, o que acontece? Uma pessoa imatura, normalmente ela é mais sensível e, ao mesmo tempo, como ela é mais emotiva, a emoção ela pode ir do idolatrar uma pessoa ou no outro extremo da agressividade de ofender. Então, hoje, as pessoas são mais assim. Elas são mais tensas, elas são mais imaturas. Então, você vê muitas vezes as pessoas, por exemplo, uma pessoa matar a outra. Vamos aproveitar, vamos chamar aí um depoimento sobre perdão. Bora lá. Eu decidi perdoar minha mãe, passando por uma rejeição por ela. Ela me abandonou, a mim e meus 5 irmãos. Aliás, nós somos 5 irmãos, eu sou a 4ª desses irmãos. E por devido ter me abandonado, reveio sobre a minha vida algo tão terrível que foi uma legião na minha alma mesmo. E devido à falta do perdão sobre ela, gerou em mim um câncer no ovário. E com 31 anos de idade, onde eu busquei de Deus o porquê que eu estava com aquele câncer, quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu busquei a Deus e perguntei a Deus por que eu estava com aquele câncer. Para minha surpresa, Deus falou: você está com esse câncer por você não perdoar sua mãe. E ali eu tomei a decisão de perdoá-lo. E eu fui curada de um câncer. E eu posso falar para você hoje que tem 30 anos de cura, para a glória e honra do nome do Senhor. E meu relacionamento com minha mãe foi tranquilo depois. Eu pude abraçá-la e dizer a ela: minha mãe, eu te amo. Você vê a força da falta de perdoar, né? Porque uma das coisas da pessoa Adoece. que ela retém o perdão como uma forma dela fazer uma retaliação. E, na verdade, é aquela história: você toma um veneno e acha que o outro vai morrer. E, na verdade, você é que tem o problema com isso. Como diz a médica, é um processo, entre aspas, de um envenenamento, né? O organismo desequilibra. Fica intoxicado, né? mesmo. Ele fica tenso, as coisas são mais negativas e a pessoa acaba, aos poucos, adoecendo. Essa questão da relação entre o psicológico e o físico. Aquela expressão psicossomática é isso, é uma questão psicológica que gera um desgaste físico. A coisa é muito ligada uma coisa na outra. Então, por exemplo, se você tem medo, seu coração bate mais rápido. Sim. Mas se você tiver um ataque cardíaco, adrenalina, você ela fica vai. com medo. Então, existe uma interação. E a continuidade disso, esse estresse ao longo do tempo, ele vai desgastando a pessoa. É como eu falo que uma pessoa ansiosa é como se ela vivesse um dia ou dois, um dia em 2 ou 3, pelo tanto que o organismo dela funciona. Então, ao longo do tempo, isso vai gerar um desgaste físico que vai gerar uma doença. E pode ser tanto uma doença física, como ela colocou, como uma doença psicossomática, que é muito mais difícil de trabalhar, porque ela é muito mais profunda. Então, eu falo que é o seguinte: a pessoa negativa, ela tem dificuldade de perdoar. Sim. Ela resiste ao perdão. Quanto mais negativa ela tenta segurar o perdão como uma forma de retaliar o outro. E ela acaba sofrendo. Ela está se machucando. Ela está se machucando. Automutilação. Mas ela ainda vai cobrar esse efeito negativo do outro. A culpa, no final das contas, é do outro. Então, ela vai cobrar. Ela está tentando retaliar e está tentando fazer o outro sofrer. E muitas vezes o outro já caminhou para frente. É verdade que a pessoa que ofendeu tem que pedir o perdão na proporção da ofensa, né? Agora, você tem que perdoar não porque o outro pediu, né? Porque muitas vezes as pessoas nem se dão conta disso. E quando você está trabalhando com uma pessoa mais sensível, mais negativa, mais imatura,
O que você fala com ela dói muito mais. Você talvez não teve a intenção de colocar dessa forma, mas o sentimento dela, a dor é muito maior. E muitas vezes a pessoa não expressa o sentimento. Para a gente fechar, doutor Dalton, o senhor diria que, por exemplo, a questão do perdão, né? Davi fala, enquanto me calei, meus ossos secaram, né? É importante o verbalizar. Ou, às vezes, o verbalizar seria somente eu orando, eu com Deus, eu falando, ou, às vezes, estar com a pessoa. Para, às vezes, a pessoa que está assistindo, né, fica na dúvida, será que eu vou ter que chegar para o outro e vou ter que falar com ele, ou não? Não, você necessariamente não precisa falar com ele, muitas vezes você talvez não vai nem ter acesso de falar com ele. Às vezes já até faleceu, pode também, né? E aí você tem que perdoar exatamente como uma forma de liberar o outro e ficar livre dessas doenças que vão te gerar ao longo do tempo, né? As pessoas realmente têm que entender isso e caminhar para frente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.